Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos conhecer algumas das figuras mais estranhas e excêntricas da Era Dourada dos Estados Unidos. De aventureiros com cobras e milionários secretos a avarentos notórios e herdeiras reclusas, suas vidas eram marcadas por mistério, extravagância e obsessão. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Agora, vamos voltar para a Era Dourada. Amy Crocker foi uma herdeira americana, mística e aventureira que causou sensação por seu estilo de vida fascinante, desinibido e lascivo. Ela gastou a maior parte de sua fortuna viajando pelo mundo e afirmava ter se casado mais de 12 vezes. Mas será que a vida dela era só festa e prazer? Ou havia um segredo sombrio por trás da história dessa herdeira excêntrica? Venha descobrir comigo. Amy Isabella Crocker nasceu na cidade de Sacramento, na Califórnia, em 5 de dezembro de 1864. Seu primeiro nome era originalmente escrito como Amy, embora ela tenha começado a escrevê-lo como A-I-M-E-I nos anos seguintes para soar mais vanguardista. Ela veio de uma família grande, na qual era a sexta de 7 filhos. Ela recebeu uma educação de elite pelos padrões da época. Devemos lembrar que a sociedade na Califórnia ainda estava em desenvolvimento nas décadas de 1860 e 1870. Os Estados Unidos da América só adquiriram a região do México em 1848, após a guerra entre Estados Unidos da América e México. A colonização em massa do Oeste começou um ano depois, após a descoberta de ouro na região. A história de Amy deve ser entendida à luz de seu passado privilegiado. A família Crocker era extremamente rica. O pai dela, Edwin B. Crocker, advogado renomado e político ocasional de Nova York, levou a família para Sacramento em meados dos anos 1850. Pouco depois de se casar com sua segunda esposa, a mãe de Amy, Margareta Rhodes, o irmão de Edwin, o tio de Amy era Charles Crocker, que posteriormente se tornou um dos chamados 4 grandes investidores que financiaram a criação da primeira ferrovia transcontinental na década de 1860. Isso estabeleceu linhas férreas de Iowa, no meio-oeste, até São Francisco, conectando assim a rede ferroviária dos Estados Unidos da América do Atlântico até o Pacífico. Edwin atuou como conselheiro jurídico dos 4 grandes da empresa e recebeu ações, tornando-se assim um homem extremamente rico. Quando ele morreu em 1875, Amy tinha apenas 10 anos de idade e herdou 10 milhões dele, uma quantia equivalente a mais de 300 milhões dos valores de hoje. Assim, durante sua vida, Amy nunca precisou se preocupar com dinheiro. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Amy Crocker, e certamente um dos que mais gerou especulação na imprensa, foi sua vida amorosa tumultuada e cheia de cores. Isso começou cedo, ainda na adolescência. A atração de Amy por garotos preocupava sua mãe, que logo enviou sua filha rebelde para a Europa. Pensando que algumas influências do velho mundo poderiam curá-la de seus males, o efeito foi justamente o oposto. No início dos anos 1880, enquanto estudava em uma escola de elite na Alemanha, Amy iniciou um romance com um príncipe alemão, levando ao seu primeiro pedido de casamento. No entanto, o casamento foi evitado quando Amy fugiu com um toureiro espanhol. Isso foi uma declaração precoce sobre seu estilo de vida livre e sua vida pessoal caótica. De volta à Califórnia. Após sua primeira aventura no exterior, Amy se casou com Ricardo Porter Ashe em 1882, quando tinha apenas 17 anos. Ele era o sobrinho de 21 anos de Davi Farragut, o primeiro almirante da Marinha dos Estados Unidos e um herói condecorado da Guerra Civil Americana. Mas o casamento foi dramático desde o início. Durante a lua de mel, um trem em que eles estavam descarrilou, levando a um abandono de emergência dos vagões. Um ano depois, tiveram uma filha, Alma, que virou foco de uma amarga disputa no divórcio após o fim do casamento. Isso ocorreu porque Ashe fez investimentos financeiros arriscados e perdeu muito dinheiro apostando na década de 1880. O processo judicial virou notícia nacional. Eventualmente, o juiz decidiu a favor de Ricardo,
alegando que ele era o menos irresponsável dos dois pais excêntricos de Alma. Eventualmente, Alma, cujo nome foi legalmente alterado para Gladys alguns anos depois, foi adotada pela mãe de Amy e criada principalmente por ela. Amy decidiu sair da Califórnia após o colapso do seu primeiro casamento com Kelta. Em 1888, ela foi para o oeste, viajando da Califórnia às Ilhas Havaianas de navio. No entanto, essas ilhas ainda não faziam parte dos Estados Unidos. Empresários americanos começavam a ter papel importante nos assuntos locais, principalmente para dominar a indústria de frutas. Aí está. Logo, ela se encontrou com o rei Kalakaua do Havaí, o último rei das ilhas, e conhecido como o Monarca Alegre. Eles se conheciam desde 1881, quando Amy, que tinha 16 anos na época, conheceu o Monarca Alegre durante sua visita oficial pela Europa. Assim, Amy foi recebida generosamente ao chegar em Honolulu e recebeu o título de Princesa Palaikalani. O rei até presenteou Amy com uma ilha só dela, embora fosse uma das menores e praticamente desabitadas do arquipélago. Foi no Havaí que Amy conheceu e se casou com seu segundo marido, Henry Mansfield. Gillig era capitão de navio, explorador, às vezes mágico e cantor de ópera. Resumindo, ele era o tipo de personagem excêntrico e colorido ideal. Para Amy se casar, a visita ao Havaí foi, de outra forma, escandalosa. Amy chocou os missionários locais que tinham vindo em grande número para converter os nativos ao cristianismo, em certo momento. Fazendo uma aposta em Honolulu de que ela correria pelada pelo centro da cidade, Amy ganhou a aposta e até parou no meio do caminho para tentar convencer uma banda de cordas que encontrou a acompanhá-la. Depois, os missionários exigiram que o rei a expulsasse das ilhas, o que ele se recusou a fazer. No final, quando ela partiu, foi para que ela e Henrique fossem para o leste, para fazer uma turnê pelo extremo oriente da Ásia, embora eles voltassem em várias ocasiões ao Havaí. Entre 1889 e 1894, Amy e seu segundo marido fizeram uma grande viagem pelo Pacífico. Isso a levou à China, Japão, Hong Kong, Bornéu, Índia e muitos outros lugares. Além disso, se acreditarmos nos relatos desses anos feitos por ela mesma, escritos em suas memórias e em vários outros textos que escreveu, nunca houve evidências que indicassem que ela não fosse sincera em suas recordações. Nesse período, ela viveu aventuras bizarras, fugindo de caçadores de cabeças canibais no Oriente, índias, lidando com lançadores de facas entusiasmados em Xangai e até sobrevivendo a uma suposta tentativa de envenenamento em Hong Kong. Na colônia britânica da ilha, ela também frequentou um fumódromo de ópio e afirma ter comprado a liberdade de uma prostituta. Sem surpresa, Henrique nem sempre conseguia acompanhar sua esposa e às vezes voltava para a Califórnia para descansar e se recuperar enquanto ela continuava a viajar. Foi também durante esses anos que ela começou a colecionar itens exóticos como pérolas, pedras preciosas, vasos chineses, estátuas de Buda e muito mais. Ela também se tornou uma das primeiras mulheres do mundo ocidental a ter uma série de tatuagens, algo que ainda era muito uma tradição nativista em algumas partes do mundo. No final do século XIX, Amy e Henry se estabeleceram em meados da década de 1890. Após ela voltar para a Califórnia, eles foram para o leste. Se mudaram para Nova York, mas o casamento logo se desgastou e se divorciaram em 1900. Henry sabia há anos das infidelidades de Amy, que viajando pelo Extremo Oriente com ou sem o segundo marido teve vários casos. Anos depois, ela diria que sem leis ocidentais e tradições cristãs tudo seria diferente. Ela teria se casado mais de uma dúzia de vezes, já que alguns de seus parceiros no Extremo Oriente, nos anos 1890, teoricamente se casaram com ela. Em trocas de votos poligâmicas em Nova York, em 1901, ela entrou no que poderia ser considerado seu casamento mais estável e amoroso. Jackson Guru era compositor e um boêmio excêntrico, assim como Amy, por exemplo. Juntos, eles fundaram uma colônia budista em Nova York. Dificilmente uma atividade incomum para muitos moradores da Big Apple hoje em dia,
mas algo que teria sido muito incomum para os observadores. No início do século XX, o casal se tornou uma dupla famosa. Pelos arredores de Manhattan, eram frequentadores assíduos das peças da Broadway e conhecidos próximos de algumas das figuras literárias da cidade. Enrico Caruso, possivelmente o tenor de ópera mais famoso da Era Dourada, era um amigo. Visitava regularmente a casa deles, onde faziam saraus com a elite cultural da cidade. Os detalhes desses eventos frequentemente apareciam nos jornais de Nova York, com informações picantes sobre suas vidas, sendo um tema recorrente nas colunas de fofoca da cidade. Devido a esse estilo de vida, o casal foi rejeitado por grande parte da alta sociedade de Nova York, até por alguns parentes de Amy. O público, no entanto, ficava hipnotizado por essa herdeira excêntrica que tinha tantas histórias aventureiras e uma multidão de jovens admiradores. O Philadelphia Inquirer chegou a chamá-la de a mulher mais fascinante de sua época. Amy e Jackson não tiveram filhos biológicos, mas adotaram 3 crianças, 2 meninas chamadas Dolores e Yvonne, e um menino chamado Reginald. Anos depois, Amy adotou Yolanda e restabeleceu contato com sua filha biológica, Gladys. A felicidade familiar deles, harmoniosa, mas sempre interessante, chegou a um fim trágico em 1910, quando Jackson morreu devido a complicações resultantes de um caso grave de amigdalite, apesar de ter se casado novamente nos anos seguintes. Como você verá, Amy manteve o nome Gura pelo resto de sua vida após a morte de Jackson. E devido a isso e à maneira como cada uma de suas ações passou a ser examinada pela imprensa de Nova York, ela se mudou para Paris. A Cidade Luz já estava bem estabelecida como a capital cultural do mundo no início da década de 1910 e continuaria ocupando essa posição por mais um quarto de século. Ela moraria aqui pelos próximos 27 anos, mas visitava os Estados Unidos com frequência. Alguns de seus muitos conhecidos na capital francesa incluem o pintor Antônio N., Henri Matisse, o escultor Auguste Rodin e o escritor e crítico literário Jean Cocteau. Enquanto também, sem dúvida, cruzava caminhos com outros expatriados americanos em Paris na década de 1920, como Ernest Hemingway, Gertrude Stein e F. Scott Fitzgerald. Ela continuou a ter uma vida amorosa agitada, uma que combinava com a declaração da imprensa de que ela era a rainha da boemia, com toda essa atenção sobre seu estilo de vida fascinante. Mais tarde, ela escreveria: "Eu acredito absolutamente que viver no sentido mais completo dessa palavra, descobrir toda a beleza de viver e mergulhar-se completamente nos seres humanos que passam por esta vida, é uma arte pura. É, sinceramente acredito, a mais alta realização artística que podemos almejar. Todas as artes reconhecidas. Suas pinturas, suas esculturas, sua música, seus livros, todas essas coisas são apenas símbolos dessa arte superior. Vivendo em meados da década de 1910 sua casa na cidade, apelidada de Casa da Fantasia, tornou-se um refúgio para aristocratas russos, fugindo do início da Revolução Russa e da ascensão da União Soviética. De volta para casa, ela chegou a se casar com 2 desses emigrados, sendo o primeiro o jovem príncipe Alexandra Miskinov em 1914. Isso causaria um enorme escândalo internacional, pois ele acabou tendo um caso com sua filha adotiva, Yvonne, que tinha apenas 15 anos na época. Depois disso, Amy logo pediu o divórcio. O casamento terminou em 1916 e só 9 anos depois ela se casou com o príncipe Mstislav Golitsyn. Ela tinha pouco mais de 60 anos e Golitsyn 26 quando se casaram em 1925. A união durou apenas 2 anos, em parte devido à diferença de idade, mas também porque Amy continuou tratando a monogamia como uma teoria e não como um princípio. Ela frequentava regularmente eventos na cidade com um de seus companheiros favoritos, uma jiboia constritora. Em algumas ocasiões, ela socializava com Aleister Crowley, que já era um conhecido defensor da magia, do conhecimento esotérico e de um estilo de vida libertino. Crowley aparentemente pedia a Amy em casamento quase sempre que a via ou escrevia, e mantinha uma descrição gráfica do relacionamento deles que durou uma década em seus diários.
Após seu divórcio final em 1927, Amy não se casou novamente. Ainda assim, ela viveu em Paris por anos. A cidade deixou de ser centro global do boêmismo nos anos 1930, após o crash da Bolsa de Wall Street, e a Grande Depressão pôs fim à devassidão dos anos 1920 e à era do jazz. Na década de 1930, ela passou a ficar mais tempo em casa nos Estados Unidos. E foi durante esses anos que ela começou a compilar suas reflexões sobre a vida em um livro de memórias. Isso foi publicado em 1936, sob o título E Eu Faria Tudo de Novo. Ele oferece um relato marcante de sua vida, das situações muitas vezes bizarras em que se encontrava e de sua abordagem intransigente diante da vida. É uma leitura muito agradável. Quase um século depois, quando O Tempo e Eu Faria Tudo de Novo foi publicado, Amy já morava novamente em Nova York. Sua saúde estava piorando e ela já estava na casa dos 70 anos. Ela morreu em 7 de fevereiro de 1941, aos 76 anos. Seus restos mortais foram levados à Califórnia e enterrados no jazigo da família Crocker, no cemitério histórico da cidade, após ela pedir a cremação. Seus restos foram colocados em uma urna com os do terceiro marido, o único dos casamentos dela que não terminou em divórcio, pois ele faleceu enquanto ainda era casado com ela. Sem surpresa, dada sua vida excêntrica, algo tinha que acontecer mesmo após a morte, e a urna foi roubada, algum tempo após seu sepultamento lá. Helen Clay Frick, a herdeira do Império do Aço, viveu uma vida marcada por desilusões, privilégios e paixão. Ela era muito independente e frequentemente entrava em conflito com a sociedade. Apesar disso, ela dedicou sua vida à arte, à filantropia e a preservar o legado de sua família, muitas vezes nos bastidores. Então, junte-se a mim enquanto descobrimos os segredos das vidas esquecidas de Helen Frick. Helen Clay Frick nasceu em 2 de setembro de 1888, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O pai dela era Henry Clay Frick, o presidente da Carnegie Steel Company, uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos e do mundo. Na época, Frick fundou a empresa com Andrew Carnegie, o industrial americano de origem escocesa, que liderou o imenso crescimento da economia americana na segunda metade do século XIX, junto com outras figuras como Cornelius Vanderbilt e John Rockefeller. Entre esses principais industriais da Era Dourada nos Estados Unidos, Frick era provavelmente o mais controverso devido à sua reputação de repressor de greves e opositor dos sindicatos. O caso mais infame aconteceu em 1892, quando Helen tinha 3 anos. E seu pai reprimiu violentamente a greve de Homestead, perto de Pittsburgh, durante a qual 10 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. A mãe de Helen era Adelaide Howard Childs, que se casou com Henry em 1881. Eles tiveram 4 filhos: Charles Frick, 1883, Martha Howard, 1885, Helen, 1888 e Henry, 1892. A vida em família era extravagante, vivendo entre mansões em Pittsburgh e Massachusetts e depois em Manhattan, mas também era conturbada em alguns aspectos. A doença de Martha, irmã mais velha de Helen, marcou algumas das primeiras lembranças familiares de Helen. Henry conseguiu os melhores médicos do país para tentar curá-la, mas nada adiantou. Quando Martha tinha 2 anos, engoliu um alfinete durante uma viagem em família à Europa. Muitos atribuem isso como a origem de sua doença extremamente dolorosa, que levou à sua morte em 1891, com apenas 5 anos de idade. No ano seguinte, o irmãozinho de Helen, Henry Jr., morreu com apenas 3 semanas de vida em 1892, no meio da greve dos trabalhadores da fazenda. Assim, Helen cresceria com apenas um irmão, seu irmão mais velho, Childs, como era de se esperar. Seus pais ficaram devastados com a perda dos filhos e sua mãe, em especial, entrou em depressão por causa disso. Helen foi criada em uma casa consumida por um luto obsessivo. Para piorar ainda mais,
Houve também uma tentativa de assassinato contra Henrique em 23 de julho de 1892, quando um tal de Alexandre Berkman invadiu seu escritório. Berkman então apontou seu revólver para a cabeça de Frick e conseguiu disparar 2 tiros antes de ser derrubado no chão. Berkman não foi totalmente contido e ainda esfaqueou Henrique algumas vezes antes de mais funcionários imobilizá-lo. Frick escapou da morte por pouco, sofrendo ferimentos graves que milagrosamente não atingiram nenhum órgão vital. Desafiando as probabilidades, ele teve uma recuperação impressionante e estava de volta à sua mesa em uma semana. A infância de Helen não foi muito enraizada em um só lugar, porém. Ela nasceu em Pittsburgh e passou seus primeiros anos lá. O pai dela possuía uma mansão em Massachusetts e, em 1905, passou a alugar uma grande casa no Upper East Side de Manhattan. A família passou a se basear cada vez mais nessa casa, em parte porque a aliança comercial entre Frick e Carnegie ficou abalada. Na década de 1890, o pai de Helen já começava a transferir suas operações para Nova York. Embora essa mudança tenha sido benéfica para Henry, e eles agora morassem no espetacular Vanderbilt Triple Palace, Helen não ficou feliz com a mudança. Ela considerava Pittsburgh sua casa e era o lugar que ela amava. Foi também nessa época que ela começou a frequentar a reverenda escola Spence, uma escola particular só para meninas na cidade de Nova York. Em 1908, Helen impressionou Pittsburgh em sua estreia. Mas, em vez de aceitar um presente luxuoso de joias, ela fez uma declaração ousada e altruísta. Ela convenceu seu pai a doar impressionantes 150 acres para a cidade, transformando-os em um parque. Essa doação de terras se tornaria o maior parque da cidade, conhecido hoje como Parque Frick. No final do século XIX e início do século XX, os americanos eram fascinados por tudo que vinha da Europa, desde títulos aristocráticos até o charme da cultura do velho mundo. Industrialistas ricos enviavam suas filhas para a Europa para casar com nobres ou visitar países de cultura e herança como Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália. Helena não era diferente quando adolescente, no início dos anos 1900, ela visitava a Europa quase todos os anos. Foi aqui, enquanto ela visitava o Museu do Louvre em Paris, a Galeria Nacional em Londres, o Museu do Prado em Madrid e a Galeria Uffizi em Florença, que nasceu seu amor pela arte e, em especial, pela cultura do Renascimento e da Europa moderna inicial. Essas experiências despertaram uma paixão para toda a vida e plantaram as sementes de uma visão filantrópica que moldaria seu legado por gerações futuras. Helena passou grande parte da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 na Europa, trabalhando como voluntária e promotora de ajuda beneficente. Isso seguia seus esforços anteriores nos Estados Unidos da América em 1910, quando tinha 21 anos. Ela havia fundado o Lar de Férias Ferro de Ferro para moças trabalhadoras na cidade de Wenham, em Massachusetts, uma instituição de caridade que apoiava mulheres pobres da indústria têxtil no estado. Em 1917, criou uma unidade hospitalar na França com a Cruz Vermelha após a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Utilizando boa parte do fundo fiduciário, ela foi à França com alguns associados e, no ano seguinte, participou de várias atividades, como enviar presentes de Natal a soldados na frente ocidental e pedir ao pai que financiasse um orfanato para crianças de vítimas da guerra. Os anos de Helen na França foram de desilusões, pois seu grande amor se afastou. Em 1913, de volta aos Estados Unidos, Ford St. John, um jovem cirurgião promissor, começou a cortejá-la. Amigos e conhecidos destacavam o grande carinho mútuo. Muitos achavam que um pedido de casamento era iminente antes de St. John ser chamado à Europa com a Primeira Guerra Mundial, mas isso nunca aconteceu. As razões permanecem envoltas em mistério, embora historiadores sugiram que o irmão de Helen pode ter convencido St. John de que o pai deles nunca aprovaria o relacionamento. Enquanto servia na linha de frente em Flandres, St. John tornou-se um herói de guerra, recebendo a Cruz de Serviço Distinto por sua bravura.
No entanto, a distância se mostrou intransponível e a história de amor deles terminou rapidamente. St. John voltou para casa para se casar com outra pessoa, Jane Rignall, e tornou-se um cirurgião respeitado. Helen, no entanto, nunca se casou nem teve filhos. O estado civil de Helen tornou-se um foco de intriga e especulação depois que sua vida tomou um rumo dramático em 2 de dezembro de 1919. Naquele dia, seu pai faleceu aos 69 anos de idade, deixando não apenas uma fortuna imensa, mas também uma enorme responsabilidade. Dedicada à memória de seu pai e compartilhando sua paixão pela arte e filantropia, Helen foi lançada aos holofotes como guardiã de seu legado. Sua herança foi impressionante. 5 milhões em dinheiro imediatamente e mais de 30 milhões em terras, ações de empresas e outros bens, uma fortuna equivalente a mais de $1 bilhão. Naquela época, se não mais de uma hora para outra, Helen se tornou a mulher solteira mais rica dos Estados Unidos, um título que a tornou alvo de fascínio e escrutínio incessantes. Esse golpe de sorte financeiro teve um preço. O favoritismo descarado de seu pai deixou seu irmão mais velho, Charles Frick, com uma herança relativamente modesta, provocando disputas amargas que destruíram o vínculo entre eles. Esse afastamento foi um golpe devastador, agravado pela relação tensa com sua mãe, Adelaide, cujo estado mental continuou a piorar após a morte do marido. A postura passiva de Adelaide e seu distanciamento crescente deixaram Ellen isolada em seu novo papel como chefe do vasto império da família. Na tentativa de curar as feridas causadas pelo testamento desigual de seu pai, Ellen mais tarde tentou se redimir. Quando Adelaide morreu em 1931, Helen altruisticamente deixou sua parte da herança da mãe para Charles. No entanto, o dano já havia sido feito, e as sombras da discórdia familiar pairaram sobre o resto de sua vida. Uma das cláusulas do testamento do pai de Helen era que sua enorme e extremamente valiosa coleção de arte deveria ser disponibilizada de alguma forma ao público. Durante décadas, Henry Clay Frick reuniu pinturas icônicas da Europa dos períodos Renascimento, Era de Ouro holandesa, Barroco, Iluminismo e Romantismo. Incluía muitos retratos famosos de artistas renomados e era uma das coleções de arte mais importantes já reunidas em mãos privadas. Helen rapidamente atendeu aos desejos de seu pai. Em 1920, Helen incorporou a coleção Frick em Manhattan, na mansão de seu pai no Upper East Side. E após muitos anos de planejamento cuidadoso e curadoria, a coleção foi disponibilizada ao público. Em 1935, Helen se tornou uma das 9 curadoras originais do conselho da instituição de caridade que supervisionava as operações, enquanto também usava parte de seu patrimônio pessoal para expandir a coleção, adquirindo obras de artistas como Goya, Monet e Piero della Francesca. Anos depois, quando se aposentou do conselho e da administração diária do museu, Helen Frick doou esculturas e outros objetos físicos de importância cultural e histórica para a coleção. Itens que expandiram a coleção para além das pinturas, Helen também teve um papel importante no desenvolvimento da coleção Frick como um arquivo e departamento de referência. Por exemplo, ela financiou a criação da Biblioteca de Referência de Arte Frick como uma ala das coleções Frick, uma das grandes bibliotecas de Nova York para o estudo das belas artes. Inaugurada em 1924, era um projeto querido por Helen, que foi diretora da biblioteca por quase 6 décadas. Ela só deixou o cargo em 1983. Por muitos anos, foi supervisora exigente. Só era permitida a entrada de homens com paletó e gravata. Ainda assim, a biblioteca se tornou uma das maiores de arte do mundo, com 150 mil livros, quase 500 mil de fotos e cerca de 50 mil catálogos de coleções de arte. Embora administrar a coleção Frick e abri-la ao público tenha sido seu maior ato filantrópico, Helena também participou de vários outros projetos de caridade. Na década de 1950, ela doou quase toda uma grande propriedade herdada no condado de Westchester, Nova York, para criar o Santuário Westmoreland. Hoje, ele funciona como uma reserva natural de acesso público, popular para trilhas, com acampamentos de verão
e uma igreja restaurada do século XIX que serve como centro de natureza. Em Pittsburgh, ela colaborou com a universidade local para financiar a criação do Departamento de Belas Artes, que oferecia cursos de arte europeia. Ela também fundou um museu separado em sua cidade natal, o Museu de Arte Frick. O que diferenciava isso da coleção Frick em Nova York é que a instituição de Pittsburgh abriga pinturas adquiridas pela própria Helen e não por seu pai. Notavelmente, obras de Claude Monet e Peter Paul Rubens. Como mencionado, Helen não se casou nem teve filhos. Em vez disso, ela se dedicou às suas paixões e a retribuir à sociedade. Isso continuou por toda a sua vida, e ela chegou até a financiar um prédio de belas artes na Universidade de Pittsburgh, mas seu relacionamento com a universidade mais tarde se romperia. Quando começaram a empregar alemães, Helena havia desenvolvido um preconceito vitalício contra o povo alemão após suas experiências na França durante a Primeira Guerra Mundial. A partir da década de 1940, Helena passou a financiar esse prédio e outras instituições de forma cada vez mais secreta. Um sinal de sua natureza humilde e da postura discreta que adotava em seu trabalho de caridade, isso se refletia em sua vida privada à medida que envelhecia. Helena quase não aparecia em público, indo só a alguns grandes eventos em Nova York. Em vez disso, passava a maior parte do tempo em Pittsburgh, onde morava na mansão Clayton. Sua vida pode parecer reclusa para alguns, principalmente porque ela não buscava os holofotes sociais ou reconhecimento público, mas provavelmente é um exagero dizer que ela era uma reclusa. Helen Frick era simplesmente uma senhora idosa que preferia uma vida privada, longe dos olhares curiosos de Nova York. Ela desenvolveu forte aversão à arte modernista, e por isso tinha poucos motivos para ir a exposições e eventos em Nova York que celebravam obras de que não gostava. Helen Frick faleceu em Pittsburgh em 9 de novembro de 1984, aos 96 anos, sem deixar filhos. Seu patrimônio, bastante reduzido pelos esforços filantrópicos, mas ainda muito grande, foi em grande parte destinado a sobrinhos, sobrinhas e aos netos de seu irmão Charles. O legado duradouro de Helen é a coleção Frick em Nova York, que recebe mais de 300 mil visitantes todos os anos, e é uma das joias escondidas de Nova York. O Frick Pittsburgh é um conjunto de museus centrados em Clayton e no Museu de Arte Frick, a maioria dos quais celebra a filantropia de Helen e que, por si só, atraem mais de 100 mil visitantes por ano. Um dia, em 1907, Ida Wood decidiu se trancar em um quarto de hotel em Nova York, onde permaneceria pelos próximos 24 anos. O estranho nisso tudo é que ela havia sido uma das socialites mais famosas de Manhattan e uma das mulheres mais ricas. Então, o que explica esse mistério? Junte-se a mim para descobrir. A mulher, que hoje é conhecida como Ida Mayfield Wood, na verdade nasceu como Ellen Walsh na Inglaterra, em 14 de janeiro de 1838. O pai dela era Thomas Walsh, um mascate irlandês, enquanto a mãe era uma inglesa chamada Anne Crawford. O pai de Ellen foi apenas um dos milhões de irlandeses que deixaram a Irlanda entre as décadas de 1830 e 1870, fugindo da pobreza extrema e das condições sociais precárias na ilha, que foram agravadas pela grande fome da batata na década de 1840, e eles se mudaram para a Inglaterra, mas não ficaram lá por muito tempo. A família mudou-se para os Estados Unidos no início dos anos 1850, primeiro em Boston, Massachusetts, antes de se dispersar pelo país. O pai de Ellen acabou morrendo na Califórnia em meados da década de 1860. Esse período foi marcado por forte sentimento anti-irlandês nos Estados Unidos da América, devido ao grande número de imigrantes irlandeses, seu suposto caráter social estranho e o catolicismo, o que gerou xenofobia generalizada contra eles. Muitos estabelecimentos em todo o país colocavam placas dizendo: "Não aceitamos negros, judeus ou irlandeses", diante desse sentimento anti-irlandês. Ainda jovem, Ellen decidiu mudar seu nome para Ida Mayfield. Ela também inventou uma história elaborada, alegando que era da Louisiana e que seu pai era Henry Mayfield, um proprietário de uma plantação de açúcar no sul. Pouco depois de chegar a Nova York, Ida se interessou por Benjamin Wood,
o editor do New York Daily News, um jornal de Nova York fundado por Gideon Tucker, um advogado e político. Em 1855, Tucker depois vendeu o jornal para Fernando Wood, empresário do setor imobiliário e comerciante que foi prefeito de Nova York em 1855. E então, em 1857, durante seu segundo mandato como prefeito, Fernando Wood comprou o New York Daily News. Nesse período, ele rapidamente nomeou seu irmão Benjamin como editor da publicação. Foi por meio desse cargo que Benjamin ganhou certa notoriedade pública, e isso foi suficiente para chamar a atenção de Aida. A linha editorial do jornal, sob a orientação de Wood, era controversa, especialmente em retrospecto, segundo argumentavam. Defendia a escravidão nos estados do Sul e o direito desses estados se separarem da União se o Norte insistisse na abolição. Um desdobramento que resultou no início da Guerra Civil Americana em 1861. O fato de Aida ter desenvolvido interesse por Wood durante esses anos provavelmente é um bom indicativo de suas próprias inclinações políticas. Tendo se interessado por Wood, Aida começou a escrever cartas não solicitadas para ele. O interesse dele foi suficientemente despertado para que ele respondesse, e logo eles se encontraram e começaram um relacionamento, apesar de Wood ser casado. Foram anos turbulentos, já que o New York Daily News foi fechado pelo governo da União quando a Guerra Civil começou em 1861. Apesar disso, Aida manteve seu caso com Wood, e quando a esposa dele morreu em 1867, eles se casaram. Primeiro como amante e depois esposa, Ida foi lançada à linha de frente da vida social de Nova York. Vale ressaltar que o New York Daily News foi restabelecido nos anos finais da Guerra Civil, quando a vitória da União começou a parecer mais certa. E Wood não só editava esse importante jornal, como também foi membro do Congresso americano por 3 mandatos, ocupando uma cadeira no Senado dos Estados Unidos da América por Nova York por 2 mandatos. Apesar das políticas controversas de seu marido, no fim dos anos 1850 e início dos 1860, os Wood foram uma das principais dinastias políticas de Nova York na Era Dourada. Aida teve contato ocasional com figuras como o presidente Abraham Lincoln, o príncipe de Gales, depois rei Eduardo VII, e a família do presidente Ulysses S. Grant. O casamento de Ida e Benjamin também era peculiar pela filha inventada por décadas. O casal afirmava ter uma filha chamada Emma, que nasceu antes de eles se casarem. No entanto, Emma era na verdade uma irmã mais nova de Aida. As razões desse engano não são claras, mas certamente estão ligadas aos esforços de Aida para ocultar sua origem irlandesa. Benjamin sabia de onde sua terceira esposa era e aceitou esconder o engano. Emma terá um papel na vida peculiar de Aida mais tarde, como veremos em breve. Com o tempo, Benjamin Wood virou um apostador inveterado, arriscando grandes somas em cartas, dados e outros jogos de azar. Em Nova York, dizem até que ele apostou o New York Daily News em um jogo de cartas. Felizmente, ele venceu e manteve o controle do jornal, mas teve que lidar com seu comportamento imprudente. Ida passou a controlar as finanças dele nas décadas de 1880 e 1890 para evitar que o marido irresponsável apostasse tudo. Isso fez com que Aida se tornasse uma mulher muito rica no final do século XIX, lucrando com a carreira política e empresarial de Benjamin. Quando eles se casaram em 1867, Ida ainda não tinha completado 30 anos enquanto seu marido já estava chegando aos 50. Não surpreende que ele tenha morrido bem antes dela, em 21 de fevereiro de 1900, na cidade de Nova York. Apesar do passado controverso na guerra dos anos 1860, Woods foi plenamente reabilitado depois. Na década de 1880, foi um dos eleitores presidenciais de Nova York. Assim, seus interesses comerciais prosperaram mais uma vez, e quando ele morreu em 1900, Benjamin deixou Aida. Fortuna de cerca de 2 milhões, equivalente a mais de 75 milhões hoje. Ida jamais se casaria de novo. Ela concentrou suas energias no New York Daily News, tentando manter o jornal como Benjamin havia deixado, e chegou a ser editora em 1900 e 1901, num mundo onde ainda era muito difícil para mulheres conquistarem respeito dos colegas homens nos negócios.
Ida logo se cansou do desafio, e em 1901, Ida vendeu o Daily News por mais de $250 mil, aumentando ainda mais sua fortuna pessoal. Não se sabe muito sobre a vida de Ida Wood entre 1901 e 1907. Ela levou uma vida tranquila, até que um mês muito estranho em 1907 a levou a se esconder por anos. Um dia, Ida passou a sacar grandes quantias de dinheiro de suas contas e outros ativos em Nova York. No total, ela sacou cerca de 1 milhão, o que na época correspondia a cerca de 40% de sua fortuna. Então, ela, sua irmã Maria e sua suposta filha Emma alugaram uma suíte de 2 quartos no hotel Herald Square. Provavelmente você não veria problema nisso. Mas, por algum motivo, a mulher decidiu permanecer nos quartos 551 e 552 por um quarto de século. Não se sabe muito sobre os anos que Ida e suas 2 irmãs passaram nas suítes 551 e 552 do Hotel Herald Square. Embora fosse um dos hotéis mais sofisticados de Nova York, ainda assim era um espaço pequeno para 3 mulheres viverem seus últimos anos. Além disso, não deixavam a equipe de limpeza entrar no quarto. Elas apenas interagiam com as empregadas na porta para receber entregas, para a retirada do lixo, outros itens ou troca de lençóis. Além disso, funcionários e gerentes do hotel gostavam de deixar clientes ricos e neuróticos à vontade. E eles permaneceram lá, escondidos da sociedade, por décadas, conforme os anos foram passando. As mulheres foram completamente esquecidas, mas à medida que suas vidas passavam e chegavam ao fim, sua história estranha voltava à tona. Emma morreu em 1928 aos 71 anos de idade em um hospital de Nova York, antes de seu falecimento. As irmãs, ainda relativamente lúcidas apesar dos anos de isolamento, perceberam que ela precisava de atendimento médico nesse período. Foi revelado que ela nasceu em 1857 aproximadamente, quando Ida, aos 19 anos, começava a se interessar por Benjamin Wood. 3 anos depois, em maio de 1931, Mary, outra irmã de Ida, também adoeceu. Quando Ida, aos 93 anos, enfim pediu ajuda médica ao hotel, já era tarde demais. Quando os médicos chegaram, encontraram Mary morta em um sofá na suíte. Quando entraram na suíte, encontraram cenas terríveis, pois Ida, apesar de sua riqueza, vivia há anos em meio a um acúmulo de coisas e imundície. Nas semanas seguintes, as autoridades tentaram desvendar o sumiço de uma das herdeiras mais ricas de Nova York no século XX. Desaparecida em 1907, foi encontrada 24 anos depois, reclusa em um hotel de Nova York. Nessa época, Ida não estava lúcida para explicar por que ela, Maria e Emma tomaram a decisão em 1907 e foi declarada psicologicamente incapaz alguns meses depois, conforme pôde ser determinado. A decisão de Ida foi tomada em meio à crise bancária de 1907, conhecida pela posteridade como o Pânico de 1907, durante a qual Ida decidiu que seu dinheiro não estava mais seguro nos bancos e retirou o máximo que pôde, porque ela, Emma e Maria então decidiram se trancar em um quarto de hotel, do qual quase nunca mais saíram. Continuou sendo um mistério. Mas é preciso considerar que Ida vinha fugindo da sociedade e de seu julgamento em um sentido metafórico, durante toda a sua vida, mudando sua identidade e seu nome ao longo do caminho. Em 1907, ela simplesmente decidiu fugir pessoalmente também. Após a morte de Mary, Ida foi transferida para outro apartamento no andar de baixo, apesar de suas objeções. Seu antigo quarto já apodrecia e deteriorava até ser demolido e reformado. Logo, os funcionários descobriram baús há muito esquecidos com seus pertences e dinheiro que haviam sido trancados. Em 1907, ela faleceu não muito tempo depois de sua irmã, em 12 de março de 1932, aos 94 anos de pneumonia brônquica. Quando Ida morreu, no início dos anos 1930, surgiu um problema com sua herança, pois ela não deixou testamento. Assim, havia uma grande fortuna deixada por ela que ainda precisava ser reivindicada. Depois dezenas de pessoas, e então centenas de indivíduos tentaram reivindicar tudo ou parte dela. Assim, quando um julgamento foi aberto em 1937 para tentar resolver a questão,
1.103 pessoas alegaram ser os herdeiros legítimos de Ida, enquanto 616 delas compareceram ao tribunal com advogados. No centro desse circo de disputa judicial estava o passado obscuro de Ida, porque ela havia inventado a maior parte de sua história de vida. Centenas de pessoas conseguiram alegar parentesco com ela, com muitos chegando ao tribunal em Nova York dizendo ser parentes dela da Louisiana. História que hoje sabemos ser inventada, mas que muitos ainda acreditavam nos anos 1930. Outros vieram da Irlanda, Inglaterra e de Massachusetts, onde a família se estabeleceu após chegar aos Estados Unidos da América. Até peticionários da Califórnia, no oeste, alegaram ser parentes. O juiz e sua equipe em Nova York reduziram o número de peticionários para 22, candidatos que pareciam ter evidências claras de serem parentes de Ida de alguma forma. Eventualmente, em março de 1939, 2 anos após o início do caso e 7 anos após a morte de Ida, uma decisão foi finalizada, que dividiu sua fortuna entre 10 pessoas, todos primos de primeiro grau de Ida e netos de seus tios e tias. Assim, apesar de seus maiores esforços para confundir as coisas com sua história pessoal inventada, a fortuna de Ida parece ter sido herdada pelos herdeiros legítimos no final, graças ao trabalho investigativo minucioso do Judiciário de Nova York. Para a nossa próxima história, vamos explorar a vida da bruxa de Wall Street, que foi brilhantemente narrada por Mortis Media. Hattie Green foi uma das pessoas mais peculiares a surgir na vida empresarial americana no auge da Era Dourada. Apesar de ser uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, Hattie tinha a reputação de ser uma grande avarenta. E ela ainda ficaria conhecida como a bruxa de Wall Street. Aqui exploramos sua vida e história. Mas antes de fazermos isso, considere se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo. Henrietta Howland Robinson nasceu em 21 de novembro de 1834 na cidade de New Bedford, em Massachusetts, filha de Edward Mott Robinson e Abby Howland. Ela veio de uma família muito rica e sua família administrava a maior frota baleeira da região. Além disso, eles também estavam envolvidos no comércio dos Estados Unidos com a China, numa época em que o comércio americano com o país asiático era fortemente protegido e apenas um número limitado de pessoas podia participar dele. Cercada por pessoas de negócios durante toda a juventude, ela logo acabou se envolvendo nisso também. Na infância, ela lia relatórios de ações e jornais financeiros. E, aos 13 anos, ela já trabalhava como contadora para o negócio da família. Desde jovem, a frugalidade e o interesse em ganhar dinheiro foram incutidos nela. Em uma ocasião, Henrietta disse a um repórter: "Meu pai me disse para nunca dar nada a ninguém, nem mesmo bondade." Henrietta, que adquiriu o nome abreviado Hattie ainda muito jovem, não conquistou sua primeira fortuna. Quando sua mãe morreu em 1860, Hattie tinha apenas 25 anos. Ela deixou a maior parte de seus bens para o marido, mas Henrietta recebeu uma casa que valia mais de $250 milhões em valores atuais. Depois disso, seu pai diversificou os negócios da família, investindo em companhias de navegação de Nova York e comprando títulos do governo, que pagavam a taxa incrivelmente lucrativa de 6% de juros ao ano. O país tinha acabado de sair da Guerra Civil Americana e havia muito dinheiro a ser ganho na reconstrução da economia. O pai de Hattie se saiu muito bem na época e, quando morreu, 5 anos depois de sua esposa, em 1865, deixou 6 milhões para Hattie, uma quantia equivalente a mais de 100 milhões atualmente. Hoje, mais ou menos na mesma época, sua tia também faleceu, deixando uma confortável herança de 2 milhões para sua sobrinha. Embora as propriedades envolvidas tenham se tornado alvo de longas batalhas judiciais nos anos imediatamente seguintes, ela também recebeu centenas de milhares de dólares em dinheiro, e essa soma fez de Hattie uma mulher muito rica. A determinação de Hattie em gerir suas finanças ficou clara no acordo de casamento. No início da década de 1860, ela conheceu e começou um relacionamento com Eduardo Henrique Green,
um empresário de Boston cujos negócios financeiros também envolviam o comércio com a China. Ele próprio era milionário. Então, quando ele e Hattie se casaram em 1867, ela insistiu que fosse feito um acordo para que ele não tivesse nenhum direito sobre o dinheiro e os bens dela. Eles tiveram 2 filhos, Eduardo, nascido em 1868, e Henriqueta, conhecida como Sylvia, nascida em 1871. Ambos nasceram em Londres, para onde o casal se mudou no final dos anos 1860 e início dos 1870. Hattie e Eduardo se separaram em meados da década de 1880, mas continuaram casados e depois se reconciliaram parcialmente. O desentendimento deles ocorreu porque Eduardo teve problemas financeiros após retornarem aos Estados Unidos em 1873. Bem, em várias ocasiões ela teve que socorrê-lo dando-lhe dinheiro, mas naquela época ela já tinha mais do que o suficiente para isso. Hattie Green havia se tornado uma das principais investidoras do capital financeiro em rápido crescimento dos Estados Unidos durante a Era Dourada. A Wall Street, na ilha de Manhattan, em Nova York, Hattie surgiu no mundo dos negócios americano durante a chamada Era Dourada. Essa foi a primeira fase da globalização, quando a proliferação das ferrovias, da eletricidade, do telégrafo e do telefone abriu vastas partes do mundo. À medida que isso acontecia, juntamente com uma grande expansão industrial em países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha e Rússia, ocorreu um enorme boom econômico na América do Norte e na Europa. A criação de riqueza e o surgimento de uma nova aristocracia de empresários e industriais marcaram o período de 1870 ao início dos anos 1900. Esse período ficou conhecido como a Era Dourada nos Estados Unidos, mas é importante notar que, para as classes mais pobres da sociedade, foi uma época de extrema pobreza e condições de trabalho terríveis. A Era Dourada nos Estados Unidos testemunhou o surgimento de Wall Street como o centro financeiro de Nova York e de todo o país. Essa rua, cujo nome deriva do fato de que o muro norte da cidade de Nova York passava por ali. Essa região, no final do século XVII, começou a se tornar a capital financeira dos Estados Unidos no início do século XIX. Quando o Canal Erie foi concluído em 1821, ele ligou os Grandes Lagos à cidade de Nova York. Como resultado, Chicago e outros assentamentos nos lagos cresceram muito. No meio do século XIX, Nova York tornou-se agora o ponto de entrada para todo o tráfego naval entre o Atlântico e o desenvolvimento acelerado da região dos Grandes Lagos. E assim, interesses financeiros começaram a comprar propriedades por toda a Wall Street, e logo ela se tornou o centro financeiro da costa leste ao longo das décadas de 1860 e 1870. Empresas e empresários de grande influência, como John Pierpont Morgan, John D. Rockefeller, a Companhia Americana de Tabaco, a General Electric e Charles Dow, entre outros, estabeleceram interesses comerciais aqui. Consequentemente, a Wall Street entrou em um período em que a simples menção do seu nome se tornou sinônimo de conversas sobre financiamento e negócios americanos. Isso foi exemplificado em 1889, quando o Wall Street Journal começou a circular como o jornal de referência para relatórios de ações e finanças. Essa era a Wall Street em que Hattie Green começou a fazer sua presença ser sentida durante o último quarto do século XIX. Mesmo quando os Green estavam morando em Londres, Hattie já havia começado a investir em títulos americanos negociados na Wall Street. Ela investiu os juros acumulados da herança deixada por seu pai. Enquanto ela investia esse dinheiro em títulos ferroviários, na época em que o país estava sendo rapidamente conectado por linhas de trem, ela também comprou uma grande quantidade de greenbacks. Esse era um dinheiro de emergência que o governo da União havia impresso em grandes quantidades entre 1861 e 1865 para pagar os enormes gastos necessários devido à guerra civil com a Confederação do Sul. Esses dólares greenback haviam se desvalorizado nos anos seguintes, mas Hattie continuou a mantê-los em grandes quantidades.
Ela foi generosamente recompensada em 1875, quando, em resposta a uma crise envolvendo as notas, o governo do presidente Ulysses S. Grant lastreou os greenbacks em ouro, o valor das notas aumentou enormemente e Hattie obteve um lucro considerável. Tudo isso fazia parte de sua filosofia de investimento mais ampla, que era comprar quando as coisas estão em baixa e ninguém as quer, e mantê-las até que subam e as pessoas fiquem loucas para obtê-las. Com o passar dos anos, sua riqueza continuou a aumentar para dezenas de milhões, e ela acabou se tornando uma grande fornecedora de empréstimos para o governo municipal da cidade de Nova York. Com o fim da Era Dourada, graves problemas econômicos dominaram a economia americana nas décadas de 1890 e 1900. Em determinado momento, acreditava-se que ela era a maior credora privada individual de dinheiro em toda Nova York, enquanto agora ela já era conhecida como a Rainha de Wall Street. Porém, Hattie também tinha outro nome, menos lisonjeiro. Para muitos, ela recebeu o nome de Bruxa de Wall Street. Esse foi o nome que ela adquiriu devido à sua notória relutância em gastar dinheiro, apesar de sua vasta fortuna pessoal e por causa de sua higiene pessoal ou da falta dela. Para começar, ela levava uma vida quase itinerante. Apesar de ter um escritório no Chemical Bank na Broadway, perto da Wall Street, ela continuava sem residência fixa, vagando entre hotéis, pensões e apartamentos alugados. O motivo aparente para isso era que ela não queria comprar uma casa em Nova York, pois teria que pagar o imposto predial da cidade. Ela também mudava de casa para evitar cobradores de impostos. Bem, a avareza dela chegava ao ponto de nem pagar impostos. Além disso, Hattie era tão mão de vaca que, segundo relatos, nunca usava água quente, nem ligava o aquecimento durante o inverno. Supostamente, ela também não lavava as mãos e, por causa disso, suas unhas estavam sempre sujas e encardidas. Além disso, muitos diziam que ela fedia, especialmente durante os meses de verão. Diziam que o cheiro dela era tão insuportável que as pessoas que trabalhavam no mesmo escritório ficavam o mais longe possível. Ela até evitava ir ao médico e preferia economizar dinheiro. Depois de 20 anos sofrendo com uma hérnia dolorosa, ela não teve outra escolha a não ser fazer uma cirurgia. Apesar de sua imensa riqueza, ela ficou indignada com a taxa e tentou não pagar. Existem inúmeras histórias sobre sua notória avareza, embora algumas possam ser apenas contos. Acreditava-se que ela usava o mesmo vestido preto todos os dias e continuava usando até que estivesse tão gasto que ficasse completamente esfarrapado e ficasse verde de sujeira. E só então ela comprava outro vestido preto simples. Outra história diz que ela passou horas mexendo em uma carruagem. Ela estava procurando um selo que havia sido perdido. Ele valia 2 centavos. A história do selo pode ser falsa, mas com essa reputação não dá para ter certeza. No entanto, não há dúvida de que Green realmente se vestia rotineiramente com um vestido preto, talvez em parte devido à sua criação religiosa como Quaker, assim como por sua avareza. Sobre isso, Hattie declarou: "Só porque me visto de forma simples e não gasto uma fortuna com meus vestidos, dizem que sou excêntrica ou louca." No entanto, havia de fato aspectos muito mais negativos na forma zelosa com que Hattie Green protegia sua riqueza. Ela reprovava os pretendentes de Sylvia, fazendo com que a filha ficasse solteira até os 30 anos. Hattie desaprovava porque suspeitava que qualquer pretendente de sua filha só queria sua fortuna, da qual Sylvia herdaria grande parte. Um dia, eventualmente, um pretendente, Matthew Astor Wilkes, se encontrou com ela e recebeu uma aprovação qualificada, principalmente porque ele era um membro distante da extremamente rica família Astor e possuía uma certa riqueza independente. Antes de Sylvia e ele se casarem em 1909, Hattie exigiu que ele assinasse um acordo abrindo mão de qualquer direito ao dinheiro que Sylvia herdaria. Mesmo assim, sem dúvida, o episódio mais terrível da vida de Hattie. A resistência de Green em gastar e sua obsessão por proteger sua riqueza envolveu seu filho, Edward, ou Ned, quando ele era criança e quebrou a perna. Hattie não queria pagar por um tratamento médico caro e tentou interná-lo em uma clínica gratuita.
Porém, os administradores da clínica a reconheceram e recusaram o atendimento, com base no fato de que as clínicas gratuitas da época eram reservadas para os pobres e para a classe média baixa. Enquanto a rainha de Wall Street podia facilmente pagar pelo melhor atendimento médico de Nova York, imperturbável diante dessa resposta, Hattie decidiu tratar ela mesma o ferimento do filho. Nas semanas seguintes, o ferimento não cicatrizou bem e acabou gangrenando. A perna de Ned teve que ser amputada e ele passou a usar uma prótese feita de cortiça, seguindo adiante apesar do incidente. Ele trabalhou para sua mãe nos anos seguintes e, após um longo período gerenciando os negócios dela no Texas e em Chicago, voltou para Nova York. Ela passou seus últimos meses morando com ele, finalmente tendo uma residência fixa. Ela morreu em 3 de julho de 1916, aos 81 anos. Naquela época, ela era vista como a mulher mais rica da América. De fato, sua herança, que foi dividida entre Eduardo e Sylvia, provavelmente variava entre 100 milhões e 200 milhões. Esse era um valor equivalente a algo entre 25 bilhões e 5 bilhões em dinheiro de hoje. E, consequentemente, pode-se facilmente dizer que Hattie Green era, provavelmente, a mulher mais rica do mundo naquela época. Fica a dúvida se ela algum dia encontrou aquele selo de 2 centavos. Diferente da mãe, Eduardo era conhecido por aproveitar a riqueza e festas. Ele não economizou ao gastar sua herança, construiu uma mansão em Round Hill, Massachusetts, acumulou uma notável coleção de selos e moedas e ainda fez algumas contribuições generosas para a sociedade. Com a herança da mãe, Sylvia, filha de Hattie, tornou-se uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos da América e, após a morte do irmão Eduardo em 1937, herdou quase todo o patrimônio dele também. Sylvia Green Wilkes não tinha filhos ou parentes próximos. Ela faleceu em 1951 e deixou um patrimônio avaliado em cerca de 90 milhões após os impostos. Inicialmente, o testamento dela não foi achado, mas depois apareceu em um armário de lata. A parente genética mais próxima de Sylvia, uma prima, foi mencionada no testamento e recebeu 5 mil, mas ela foi à justiça e depois 140 mil. O restante da fortuna dela foi dividido entre instituições de caridade, escolas e hospitais. Assim, no final, grande parte da enorme fortuna da bruxa de Wall Street, que ela era tão relutante em gastar, foi doada para completos desconhecidos. Roget Clark levou uma vida peculiar, filha de um ex-político e empresário rico. Ela primeiro construiu seu nome no mundo das artes em Paris e Nova York, mas sua vida depois foi conturbada e ela ficou mais reclusa. Além disso, as circunstâncias de sua morte se tornaram altamente controversas, pois Clark tinha uma fortuna para deixar como herança. Roget Marcel Clark nasceu em 9 de junho de 1906 na cidade de Paris, na França. Roget era a segunda filha mais velha de William A. Clark, enquanto sua mãe era Anna Eugênia Clark, a segunda esposa de William. Seu pai, quase com 70 anos quando Roget nasceu, era destaque na vida americana do início do século XX. Ele acumulou fortuna durante a expansão para o oeste dos Estados Unidos da América em Montana e outras regiões desde a década de 1860. Depois, usou o dinheiro ganho para diversificar investimentos na construção de ferrovias durante o boom do setor. Depois, entrou na política e virou senador por Montana nos anos 1890. Assim, Roget nasceu em uma das famílias mais ricas e poderosas da América no final da Era Dourada. Roget passou sua infância vivendo em Paris, já que os Clark estavam associados à parte da alta sociedade europeia. Em 1911, ela e sua família participaram da coroação do rei Jorge V da Grã-Bretanha. Logo, ela voltou aos Estados Unidos para estudar na Spence School, escola particular feminina em Manhattan, Nova York, no início dos anos 1910. Aqui, ela residia, junto com vários outros membros de sua família, na Casa da Quinta Avenida, um enorme edifício de 6 andares e 121 cômodos que era considerado a maior casa de propriedade única na cidade de Nova York na época. Quando nasceu em 1906, Roget tinha muitos irmãos e meio-irmãos.
Seu pai teve 7 filhos do primeiro casamento. 2 morreram na infância, 5 sobreviveram, mas Paul Clark faleceu no fim da adolescência em 1896. Assim, o Jet tinha 4 meio-irmãos, Maria, Carlos, Catarina e Guilherme, cada um deles aproximadamente 30 a 40 anos mais velho do que ela. Além disso, o Jet tinha uma irmã de sangue, André, que nasceu 4 anos antes dela, mas que também morreu jovem de meningite. Em 1919, o arranjo familiar era significativo, pois o patriarca da família estava envelhecendo e sua fortuna logo seria herdada por seus filhos. Essa fortuna era bastante considerável para. Clark continuou a desenvolver seus interesses comerciais, expandindo-se nas décadas de 1900 e 1910 para operações de mineração adicionais e no desenvolvimento de Las Vegas. Nos primeiros dias, era um ponto de parada para viajantes rumo a Los Angeles. Quando ele morreu em 2 de março de 1925 em Nova York, sua fortuna era estimada em cerca de 300 milhões. Ajustado pela inflação, isso seria o equivalente a mais de 5 bilhões de dólares americanos hoje. Assim, os filhos de Clark estavam prestes a herdar uma enorme fortuna quando ele faleceu. O Jet certamente não seguiu os passos do pai nem nos negócios nem na política depois de receber sua parte da herança. Após a morte dele, na primavera de 1925, estima-se que foi cerca de 50 milhões de dólares americanos. Como seu pai dividiu a fortuna, aproximadamente de forma igual entre a esposa e os 5 filhos vivos, o Jet ficou satisfeita em se dedicar à filantropia e desenvolver seus interesses no mundo das artes e da moda. No final da década de 1920, ela gastou cerca de 50 mil para drenar um lago de água salgada em sua mansão, Belo Zuardo, em Santa Bárbara, na Califórnia, para ser usado como um refúgio de aves, que ela chamou de Refúgio de Aves André Clark. Em homenagem à sua irmã, que havia falecido uma década antes, Clark acabou morando por um breve período em Santa Bárbara, após se casar com William MacDonald Glover, um estudante de direito que ela conheceu em Nova York enquanto ambos estudavam. Eles se casaram em agosto de 1928, mas se divorciaram uma semana antes de completar 1 ano de casamento. Assim, ela logo voltou para Nova York e se instalou em um apartamento na Quinta Avenida. Aqui, seu senso estético logo começou a ser exibido. O Jet transformou o apartamento e os vizinhos em um grande espaço aberto com vista para o Central Park, incluindo uma biblioteca e outras comodidades. Durante toda a década de 1930, o Getz se envolveu um pouco com a alta sociedade da Costa Leste, expondo pinturas na Galeria de Arte Corcoran em Washington, Distrito de Colômbia, e indo a desfiles de moda em Nova York. No entanto, seu círculo de amigos próximos era pequeno, e para aqueles que a conheceram durante esses anos, ela parecia evasiva e taciturna. Com o passar dos anos, o Jet se tornou cada vez mais reclusa. Ela continuou gastando dinheiro, mas muitas vezes em iniciativas que nunca visitava ou para as quais doava anonimamente. Uma mansão foi construída pelo Refúgio de Pássaros em Santa Bárbara nos anos 1930, e o Getz seguiu pagando milhares de dólares mensais para manter tudo lá. Mas ela raramente visitava. O isolamento de Getz aumentou após a morte de sua mãe em 1963, com quem morou em Nova York por grande parte da vida adulta. Assim, durante boa parte das décadas de 1960 e 1970, ela foi se tornando uma figura cada vez mais distante em Nova York. Muito disso se devia a uma desconfiança crescente em relação a estranhos. O Getz nunca se casou novamente e não teve filhos. Então, em seus últimos anos, ela passou a ver todos como pessoas que potencialmente tentavam se aproximar dela para se beneficiar de seu testamento. Ela talvez não estivesse errada em se preocupar, mas seus métodos eram paranoicos. No extremo, por exemplo, ela passou a preferir falar em francês para esconder o que dizia das pessoas ao seu redor. No fim dos anos 1980, o Getz já era uma figura quase mítica em Nova York, raramente vista ou ouvida. E de modo tão limitado, muitos achavam que ela estava morta,
o que não era impossível, pois tinha 80 anos em 1986. No entanto, Huguet estava viva, embora não estivesse nada bem. No final dos anos 1980, ela estava muito debilitada e sofria de várias doenças, sendo a pior delas a presença de lesões cancerígenas no rosto que a deixaram desfigurada. Huguet se recusou a buscar tratamento para suas condições, já que isso a obrigaria a deixar seu apartamento por um longo período para ir a um hospital. Mas, em 1991, a situação era tal que não havia outras opções. Assim, naquela primavera, ela foi internada no Doctors Hospital, no Upper East Side, em Manhattan. Lá, seus médicos deram um relato preocupante sobre sua condição. O rosto de Huguet teve que ser operado e reconstruído. Tanto foi o dano causado por sua recusa em tratar as lesões. De fato, ela não ia a um médico há 2 décadas e parecia que raramente, se é que alguma vez, comia. Além disso, seu estado mental era muito ruim, muitas vezes parecendo que ela não estava ciente de seu entorno e das pessoas que conversavam com ela. Após sua cirurgia e recuperação, os médicos de Clark aconselharam que ela poderia voltar para seu apartamento, mas Huguet havia se adaptado ao ambiente. Ela começou a pagar quase 1.000 por dia ao hospital do médico para que pudesse permanecer em seu quarto de hospital depois que foi transferida para o centro médico Beth Israel. Ela ficou em um quarto no 11º andar com vista para o Central Park e contratou uma equipe de enfermagem particular. Como resultado, Huguet Clark passaria os últimos 20 anos de sua vida morando em um hospital, mas na prática, com sua própria ala semi-privativa com vista para o parque. Seu apartamento havia dominado a paisagem por meio século e, curiosamente, a mudança de ambiente parece ter lhe feito bem. Ao longo dos anos, sua saúde e estado mental melhoraram consideravelmente, como observado por seus médicos em relatórios intermitentes, embora ela continuasse altamente excêntrica. No entanto, o curioso de tudo isso é que Huguet não se preocupava em conversar com nenhum dos seus numerosos funcionários. De seu apartamento na Quinta Avenida, da propriedade em Santa Bárbara, na Califórnia, ou da mansão comprada nos anos 1950 em Connecticut, onde nunca morou. Nessas várias residências, os funcionários continuavam recebendo seus salários e seguiam trabalhando na manutenção das propriedades. Mas eles não faziam ideia de onde sua empregadora estava ou o que havia acontecido com ela. Enquanto isso, Huguet trabalhava muito e gastou quase toda a sua fortuna antes de morrer. Quantias generosas eram dadas de presente para pessoas. Uma amiga próxima e antiga dela recebeu 10 milhões. Isso pode ter sido legal, mas o fato de Hadassah Perry, enfermeira de Huguet no centro médico Beth Israel, ter recebido mais de 30 milhões em dinheiro, legados e presentes, sugere que houve exploração. Por outro lado, Huguet era uma mulher difícil de não receber presentes nos seus últimos anos. Em uma ocasião, ela deu ao técnico que consertou sua televisão no quarto do hospital 25 mil. Huguet faleceu em 24 de maio de 2011, aos 104 anos. Houve uma controvérsia imediata em torno de sua riqueza e herança. Por exemplo, foi revelado que Huguet possuía várias pinturas muito valiosas de diversos famosos pintores impressionistas franceses do século XIX e início do século XX, como Edgar Degas e Claude Monet. Algumas dessas haviam desaparecido de suas mansões nos anos em que ela estava internada no hospital. No entanto, a maior controvérsia em torno do testamento de Huguet foi a distribuição da fortuna de 300 milhões que ela possuía no momento de sua morte. Um testamento foi apresentado ao tribunal mostrando que Huguet queria doar cerca de 3/4 de sua fortuna a várias instituições de caridade. Cerca de 30 milhões foram reservados para sua enfermeira Hadassah Perry, além dos 30 milhões de dólares em presentes e dinheiro que Huguet já havia dado a ela em vida. Outras estipulações permitiam um legado para sua afilhada, Wanda Steicher, e pagamentos em dinheiro para alguns de seus empregados de longa data em seu apartamento na Quinta Avenida. Logo revelaram que, antes de finalizar esse testamento,
O Getty já tinha assinado outro totalmente diferente. Apenas algumas semanas antes, esse testamento era enormemente diferente do Segundo Testamento, que acabou sendo certificado. O Primeiro Testamento permitia que o Getty deixasse a maior parte de sua fortuna para sua família extensa até 2011. A maioria deles eram sobrinhos netos e sobrinhas netas, ou parentes ainda mais distantes, alguns dos quais o Getty nunca tinha conhecido. E muitos dos membros mais velhos ela não via desde os anos 1950. Ainda assim, o Getty pelo menos considerou temporariamente a ideia de deixar a vasta maioria de sua herança para eles. Quando foi revelado que havia um Primeiro Testamento, que foi rapidamente alterado para deserdar sua família extensa, os parentes de Getty recorreram aos tribunais. Os argumentos deles eram óbvios. O Getty era uma mulher muito idosa e com saúde mental duvidosa, e eles achavam que sua enfermeira e outros a forçaram a alterar o testamento nas últimas semanas, para se tornarem os beneficiários e deserdá-los. É plausível que isso seja verdade, embora seja igualmente plausível que o Getty simplesmente tenha decidido recompensar as pessoas com quem esteve mais próxima em seus últimos 20 anos. Seja qual for a verdade, o juiz decidiu que o argumento da família era sólido. Assim, o Primeiro Testamento de Getty foi efetivamente implementado, com a família recebendo mais de 75% de todo o patrimônio. A enfermeira particular de Getty, Hadassah Perry, teve que devolver os 30 milhões recebidos do testamento. O acordo foi feito sob a condição de que o recebimento de presentes e legados semelhantes ao longo dos anos, enquanto o Getty estava viva, não seria contestado. Assim, a família Clark acabou sendo a principal beneficiária do testamento dela, embora nunca saberemos ao certo para quem a misteriosa Getty Clark realmente pretendia deixar sua fortuna. Ela própria foi sepultada no mausoléu da família no Bronx, na cidade de Nova York. Enquanto várias das obras de arte que ela colecionou durante sua vida estão em grandes museus e galerias. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre os excêntricos milionários da Era Dourada. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam dessas vidas aí embaixo nos comentários, e se tiverem sugestões também deixem nos comentários. Se quiserem mais vídeos longos como este, também me avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. E é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo trimestre. Vida, obrigado!